pessoal, seja muito bem-vindo! Aqui é o professor Carlos Bernardes no Physics in Box. E o papo de hoje é sobre espelhos esféricos, certo? Aqueles espelhos que a gente se olha através deles e vê uma imagem deformada, que pode estar de ponta cabeça, pode estar maior, pode estar menor e às vezes completamente deformada mesmo. Os espelhos esféricos, eles são obtidos a hora que a gente resolve cortar uma esfera. Cortando uma esfera, a gente obtém a famosa calota esférica. Olha aí em cima de mim aqui, a famosa calota de Fusca, que os meus professores da minha época usavam como exemplo para falar de calota esférica. Então, tá aí a calota de Fusca para você ver. Mas veja só, quando se corta uma calota, a parte refletora, a parte espelhada, pode ser a parte de dentro ou a parte de fora. Se for a parte de dentro, está escrito ali, ó, lado refletor interno. É o espelho côncavo. Se for a parte de fora, lado refletor externo, é o espelho convexo. Belezinha? Então vem comigo, vamos ver agora os elementos de um espelho esférico. O espelho, para começar, para fazer as construções a partir dele, a gente não representa bonitinho como uma curvinha, não. Tem que ser representado em linha reta, porque se você não fizer uma linha reta, pegar sua régua todo animado para fazer animada, né, para fazer um desenho nesse espelho, se você fizer curva aqui, ó, curvo, não vai dar certo a construção. Então precisa ser reto e uma curvinha para representar se é côncavo ou se é convexo. Observa que o côncavo, aquele que eu falei, parte refletora interna, a parte de fora dele, a parte de trás, tem esses risquinhos para dizer que é o lado fosco. No convexo, os risquinhos estão aqui, ó, na parte interna para dizer que a parte interna é fosca. Bom, nós temos essa linha que corta o espelho, que é chamado de eixo óptico, certo? Eixo óptico. Nós temos aqui exatamente esse ponto de encontro do espelho com o eixo óptico que determina o vértice do espelho. Nós temos esse ponto C, que é o centro de curvatura. E como eu falei para você, o espelho ele é obtido a partir de uma esfera. Então, C, que é centro de curvatura, é o centro da esfera do qual se retira o espelho. E o foco é aquele ponto que, se você um dia quiser pegar um espelho côncavo e fazer um teste, o foco é aquele ponto em que os raios refletidos pelo espelho, alguns raios especiais refletidos pelo espelho, passam pelo foco. E ali você, por exemplo, consegue num experimento queimar uma folhinha de papel com um espelho côncavo quando tiver um dia bem ensolarado, certo? Então, também um detalhe, o foco ele fica na metade da distância entre o vértice e o centro de curvatura. E agora eu quero mostrar para você 4 raios notáveis. Eles são importantíssimos para, a partir deles, a gente conseguir construir as imagens fornecidas pelos espelhos esféricos. Nessa aula, então, a partir daqui eu vou mostrar para você esses 4 raios ópticos e depois você vai me acompanhar na próxima aula para a gente ver como é que se constrói as imagens nos espelhos, beleza? Então vamos lá. Raio incidente paralelo ao eixo principal reflete na direção do foco. Então atenção, eu tenho aqui, ó, o eixo óptico ou também eixo principal. O raio está paralelo ao eixo óptico e ele tem que refletir e passar pelo foco. Então, observa aqui, ó. Tá aí. No meu desenho agora, passou pelo foco. No espelho convexo, presta muita atenção que tem um detalhe. Como o raio ele não pode furar o espelho para passar pelo foco, ele reflete na direção do foco. Então, esse pontilhado é para mostrar que, se ele conseguisse atravessar o espelho, ele passaria pelo foco, mas como ele tem que ser refletido, é um fenômeno físico, ele reflete na direção do foco. E esse foi o primeiro raio óptico que eu apresentei para você. Vamos ao segundo raio. Raio incidente que passa pelo foco reflete paralelo ao eixo principal. É o contrário do raio anterior, se você já percebeu. Então tá aqui, ó. O raio agora vem passando por sobre o foco, bate no espelho. Aqui, ó, vem na direção do foco, ele não pode atravessar o espelho. É o espelho convexo, ele não pode atravessar.
Então os pontilhados é para mostrar que ele está vindo na direção do foco. E agora ele vai ser refletido. E quando refletido, ele tem que sair paralelo ao eixo. Olha aí, ó, paralelo, então, ao eixo, certo? Então, acabo de mostrar para você o segundo raio notável. Vamos ao terceiro raio. Esse terceiro raio diz o seguinte: raio incidente que passa pelo centro de curvatura reflete sobre ele mesmo. Então, atenção no espelho côncavo. O raio está aqui vindo, passa por sobre o centro de curvatura, bate no espelho, e você vai ver na próxima tela, vai ter que voltar sobre ele mesmo. No espelho convexo, o raio está vindo aqui, na direção do centro de curvatura, pontilhados, porque ele não pode passar por sobre o centro de curvatura, porque senão ele furaria o espelho. Então, o pontilhado é para mostrar que ele está vindo na direção. E agora, o que acontece? Olha só a reflexão. Voltou sobre ele mesmo, esse laranjadinho que aí você vê. Então, um raio que passa sobre o centro de curvatura vai voltar sobre ele mesmo, beleza? E falta um raio que está aqui, moçada. Raio que incide no vértice, reflete simetricamente ao eixo principal. Então, em ambos os casos, olá, o raio está indo exatamente na direção do vértice, bate no vértice e reflete num ângulo igualzinho, ou seja, numa simetria perfeita em relação ao eixo óptico principal. Falou? Eu queria apresentar nessa aula para você esses raios notáveis. Espero que você tenha gostado. Assiste a minha próxima aula, porque eu vou mostrar daí como que se constrói a imagem desses espelhos. Falou? Ó, gostou? Dá um like aí pra gente nessa aula. Convida seus amigos para assistir também. Se tiver comentários, coloca lá. E se inscreve no canal para sempre ter novidade, ficar sabendo de tudo que a gente vai colocando aqui, e aula aqui vai ter sempre. Um grande abraço e até!